Então vamos lá. Bom dia, gente. Essa é uma aula que eu resolvi fazer, na verdade é bem rapidinho. É mais para explicar algumas coisas que estão dando bastante dúvida, principalmente relacionado aqui com o vetor velocidade, tá bom? Então, resolvi mostrar aqui um exemplo só para a gente conseguir entender melhor isso aqui. Então vamos lá. Então basicamente seria esse o cenário. Um reservatório aqui, entrada com uma velocidade V1, entrada com uma velocidade V2, coloquei angulação para a gente entender isso aqui, entrada aqui com uma velocidade V3, entrada aqui com uma velocidade V4 e saída aqui com uma velocidade V5. Tá? Então aqui, sempre que envolve força, é equação de conservação da quantidade de movimento. Sempre que envolver vazão, se você está querendo saber alguma das vazões, provavelmente você tem que usar a equação da conservação da massa. Considerando o regime permanente, então a gente não trabalha mais com esse termo, né? E assim a gente ficaria com a equação da quantidade de movimento, que seria forças de superfície, forças de campo, e aqui o que está relacionado com as velocidades na superfície de controle. O que eu quero que vocês entendam desse termo? Esse termo está relacionado com entrar e sair do meu volume de controle. Então, por exemplo, eu selecionei esse volume de controle. Então, o que eu vou ter que fazer? Esse é o meu volume de controle. O que está entrando e o que está saindo daqui? Com velocidade. É isso que eu vou considerar. Teve um exercício que era assim, né? Tinha aqui o fluido entrando, o fluido atingindo essa placa aqui. Se você seleciona esse volume de controle, o que vai acontecer? Eu só tenho esse entrando, certo? Aqui, não está cruzando o meu volume de controle, ele cruza aqui. Então eu vou ter que considerar aqui e aqui, mas aqui não, por quê? Porque ele não saiu do meu volume de controle, certo? Então beleza, então aqui a gente sempre vai considerar o que está entrando e o que está saindo do meu volume de controle, né? Da minha superfície de controle. Então esse termo eu considero o que está cruzando essa minha superfície de controle, essa minha fronteira, com uma determinada velocidade. É isso que esse termo vai dizer, tá bom? Que mais? Então aqui, outra coisa que está dando dúvida é o seguinte. Então vamos olhar aqui, o que seria as minhas forças de campo? Forças de campo, basicamente, está relacionado com força-peso, gravidade. Então, para o eixo X, não teria nenhuma força de campo. E para o eixo Y, eu poderia levar em consideração o peso dessa estrutura e, o nível de água que tem aqui, então a quantidade de água que tem aqui. Pronto, tá? E forças de superfície? Bom, forças de superfície estão relacionadas com com basicamente esses três aqui. Seria o que? Reação em X. O que seria essa reação em X? Vamos lá. Então eu dei esse exemplo aqui, né? O que vai acontecer? Se eu não considerar que tem forças de superfície aqui, né? Que teria uma força de superfície aqui. Então, o que vai acontecer? Eu considero que esse objeto aqui está flutuando, tá? Por quê? Porque não tem nada segurando ele. Então é isso que diz essa reação. Vamos supor que eu segurei esse objeto, estou segurando ele aqui, tá? Então, se eu estou segurando ele aqui e tem essas velocidades entrando, essas velocidades saindo, a força peso atuando, o que vai acontecer? Eu preciso fazer uma força aqui no eixo Y para conseguir sustentar ele, e como tem essas velocidades, eu tenho que também suportar ele aqui no eixo X, tá? Então, isso seria as minhas forças de reação em X e forças de reação em Y, ok? Então, isso que quer dizer, tá? Então, reação em X e reação em Y é qual força que eu preciso fazer para manter isso aqui parado, tá bom? Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que eu estou segurando esse objeto, beleza? E além disso, tem alguém aqui aplicando uma força F aqui em cima, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma força
F atuando aqui. Então, além de todos esses esforços relacionados aqui, né, com a minha superfície de controle e com as forças peso, eu ainda ia ter que sustentar essa força F. Aonde que isso aqui entra? Ele entra aqui, ó. Então, além da reação em X, eu teria a minha força F, que é essa força que está sendo aplicada, tá bom? Então, eu teria Rx, né, Ry, porque a força, mais F, né, é mais ou é menos? Pô, eu já sei o sentido de F, então é menos. Ry eu não sei. Lá no final vai me falar se essa reação, desculpa aqui, Ry e Rx. Lá no final vai me falar se essa reação é para cima ou é para baixo, dependendo do sinal. Aqui eu estou considerando positivo, então eu estou falando que meu Ry é para cima. Se lá no final for Ry igual a menos 10, significa o quê? Considerei para cima, na verdade é para baixo. Se eu considerar menos Ry, então eu já estou considerando que meu Ry é para baixo. Se lá no final deu 10, então está certo a minha consideração de que Ry é para baixo, tá bom? Então, isso aqui também estava dando dúvida. Então vamos lá. Então eu teria a minha força de reação em Y, né? Minha força, então seria essa aqui, meu Ry, para eu conseguir manter ele parado. A minha força que está sendo aplicada no meu volume de controle, certo? E além disso eu ia ter o quê? Mais um somatório de forças devido à pressão. Terceiro termo, que é qual? É esse aqui. Então, todas essas entradas e essas saídas, elas vão ter uma pressão atuando, certo? Então, eu tenho que levar isso em consideração. Por quê? Pressão vezes área, força, certo? Ah, professor, mas quando está saindo para a atmosfera, eu não estou considerando? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho uma saída bem aqui, tá? E ele está saindo aqui, e eu estou pegando bem aqui, que é PATM, tá? Então, todos os outros têm tubulação, tem uma pressão, mas só aqui ele está saindo para o ambiente, então estou pegando bem aqui, que é PATM. O que vai acontecer? Como aqui é PATM, ele vai ter força, ó. Certo? Aqui a pressão atuando, então ele vai ter uma força, só que desse lado vai ter a mesma. Por quê? PATM, certo? Então, PATM desse lado, PATM desse lado, então não preciso considerar. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Então, minhas forças de superfície, elas estão relacionadas com a reação. Então, sempre que um objeto está preso, eu tenho alguma reação, certo? Então, pensa numa torneira. A torneira está presa na parede, está presa na tubulação, vai ter uma reação aqui no eixo Y, beleza? Forças. Essa reação, se eu estiver empurrando para baixo, a torneira consegue manter ali, então essa reação é maior, né? Porque eu estou precisando manter esse termo aqui. E eu tenho as minhas forças de pressão aqui, que também estão atuando, beleza? Então, fechamos aqui. Vamos agora para onde está dando bastante dúvida. Eu vou analisar só em X, tá? Então, Fx seriam as forças em X, mais as forças de campo, a gente não tem, porque eu vou trabalhando em X, mais aqui o termo relacionado com a superfície de controle. O que eu quero que vocês percebam? Olha só, aqui é a equação geral, agora eu escrevi ela para o eixo X. Vetor velocidade. Como eu já estou pegando para X, então é a velocidade em X, beleza? E aqui? Aqui não é um vetor, é um produto escalar. Lembra que eu falava? Considera isso como um termo único. Está aqui, ó. Por quê? Porque eu vou fazer o produto escalar VDA. Então isso aqui é um escalar, tá bom? Então eu ficaria com isso aqui, tá? E agora, forças de campo, forças de superfície, seria o quê? A reação em X, porque eu estou segurando esse objeto, então, tá? Vai ter uma força, vai ter reações. Forças devido à pressão, e isso vai ser igual ao somatório das entradas e saídas da minha superfície de controle, que seria 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou analisar todos os termos, tá bom? Então vamos lá. Em 1, olha aqui, 1 eu teria essa área aqui, e eu vou fazer o produto escalar VDA.
velocidade está entrando. Vetor dA é sempre para fora. Então, ó, dA sempre para fora do meu volume de controle. Então, velocidade entrando, dA saindo, produto escalar menos V dA. Então, que velocidade eu uso aqui? Vamos supor que eu falei que a velocidade aqui é 5 metros por segundo. É essa velocidade que eu vou usar aqui, 5 metros por segundo, porque é o escalar da minha velocidade, independente se está com angulação ou não. E aonde entra a angulação? A angulação, ela acaba entrando em outro termo, que é o meu velocidade em x, esse Vx. Então, olha só, aqui está a minha velocidade, certo? Então, se eu for decompor essa velocidade, esse vetor velocidade, eu quero o vetor velocidade em x aqui. Então, olha só, Vx, velocidade aqui, certo? Vamos olhar aqui, ó. Velocidade Vx, certo? Então, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, então vai ser velocidade cosseno de 30. Pode ver que o que está no sentido do eixo x, positivo. E o meu y vai ser o quê? Esse é o meu vetor velocidade em y. Seria velocidade vezes o seno de 30, negativo por quê? Porque está para baixo, contrário ao meu eixo y que está para cima. E 2 aqui, ó, mesma coisa, a velocidade entrando, dA sempre para fora da superfície, então menos VdA. Que velocidade eu uso aqui? O escalar dessa velocidade. Então, se aqui for 2 metros por segundo, é 2 metros por segundo que eu vou usar. E aqui, vamos lá, aqui seria 5 metros por segundo vezes o cosseno de 30. E aqui, 5 vezes o seno de 30 negativo, porque está para baixo. E aqui, então olha só, vetor velocidade está para cá. Então, o meu Vx estaria aqui. Então, é V cosseno de 60, né? O ângulo aqui é de 60. Então, eu teria o quê? Negativo aqui, porque está contrário ao meu eixo x. Mesma coisa aqui, ó. Negativo porque está contrário ao meu eixo y. Vamos analisar aqui o 3 agora, ó. Vetor velocidade. Entrando novamente dA para fora. Então, negativo VdA. Então, aqui eu colocaria, é o que entra, ó. Esse menos VdA, ele vai entrar bem aqui. E esse Vx aqui, ó, V cosseno de 30, vai entrar bem aqui. Beleza? Nesse termo aqui, VdA negativo, vetor velocidade, ele não tem um eixo y, é só um eixo x. Por que menos v? Porque é o sentido contrário ao meu eixo x, tá bom? E em 4, mesma coisa, ó, velocidade está entrando, dA sempre para fora. Produto escalar vai ser menos VdA. O meu vetor velocidade está aqui. Em x, novamente negativo, menos v cosseno de 60, que é a angulação, e o nosso Vy, v 160, porque positivo, eixo y. E agora o 5, olha só, VdA. VdA, produto escalar, positivo, porque velocidade para fora, dA para fora, tá bom? E agora o vetor velocidade. Aqui está o nosso vetor velocidade, Vx. Vx vai ser igual a V cosseno de 30 menos por quê? Sentido contrário ao x. E aqui, novamente, V seno de 30 negativo por quê? Contrário ao meu eixo y. Beleza? Então, acho que agora deu para entender isso aqui. A outra parte que está dando dúvida é a parte da pressão, certo? Então, essas forças de pressão, é isso que eu vou mostrar aqui no cantinho, tá? Quando for força de pressão, quando tiver uma pressão, tá? E essa pressão for diferente da pressão atmosférica, eu tenho que considerar. Como que eu vou considerar? Eu vou considerar que a pressão está sempre comprimindo o meu volume de controle, tá bom? Então, é sempre comprimindo o meu volume de controle, ok? Então, forças de pressão. Então, olha lá, em 1 a gente tem aqui, onde estão as forças de pressão? Comprimindo o volume de controle. Esse é o meu volume de controle. Então, está comprimindo. Então, eu vou ter o quê? Pressão aqui, vezes a área, e eu vou ter o meu vetor força 1. Nesse sentido, certo? Então,
Eu tenho que pensar que a minha força de pressão está sempre comprimindo o meu volume de controle, ok? E eu tenho que lembrar que é um vetor. Então vamos lá, ó. Está comprimindo o meu volume de controle. Então, ó, comprimindo, essa é a minha força. Força em x está aqui, ó. Então, F cosseno de 30, certo? E y, F seno de 30. X positivo, mesmo sentido do eixo x. Y negativo, olha só. Fx P1A1 cosseno de 30. Fy menos P1A1 seno de 30. Olha só que nesse caso, positivo, negativo, negativo. Não pode pensar que sempre vai ser assim. Olha aqui um caso assim, tá? Então vamos lá. Pressão em 5, novamente, comprimindo, ok? Então eu vou ter minha força aqui, que é o quê? P5 vezes a área 5 aqui. Agora eu vou fazer o quê? Então esse é o meu vetor força F5 e eu preciso colocar ele em x e em y. Então vamos lá, ó. F5x vai ser P5A5 cosseno de 30. F5 em y vai ser P5A5 seno de 30. Positivo por quê? Ó, em x, positivo. Em y, positivo. Ok? Então os dois positivos. Repara agora, ó, que deu completamente diferente do sinal do termo 5 que eu estava analisando aqui no termo da velocidade. Ok? Então, era só isso que eu queria mostrar, tá? Só para tentar explicar um pouquinho o que estava dando mais dúvida nos exercícios que vocês estavam resolvendo, ok?